Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso de número 34, que é o final deste capítulo 6. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos dando início a mais uma série de ministrações. Nós encerramos na semana passada, uma série que está disponibilizada lá no YouTube, várias pregações que nós fizemos sobre o alívio para o cansado. Se você talvez perdeu alguma destas mensagens, procure lá no YouTube e você vai poder ouvir o áudio. E agora nós vamos iniciar então hoje uma nova série de ministrações. E nessa nova série, irmãos, eu gostaria de falar e tratar sobre o cuidado de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, não é verdade? São dias de muitas incertezas, grandes empresas pedindo falência. Nós estamos vendo crises ao redor do mundo, guerras, rumores de guerras, conflitos ameaçando nações, Ucrânia e Rússia, sendo ali destruídas por bombas e mísseis, a faixa de Gaza, Israel, aquele povo vivendo temor contínuo, por tudo aquilo que aconteceu. Nós ainda trazemos na memória os danos de uma pandemia que assolou o mundo inteiro, uma pandemia que fechou e parou o mundo todo. Voos foram cancelados, empresas, restaurantes, igrejas foram fechadas por meses. As pessoas ficaram trancadas em sua casa por causa de decretos de lockdown. Quantas situações difíceis nós vivemos. Os médicos não sabiam bem como tratar da enfermidade.
milhares de pessoas perderam as suas vidas, e nós estamos vivendo isso. Vivendo esse tempo, irmãos, de tanta incerteza, e pensando nisso, esses dias atrás eu estava orando, né, e claro, irmãos, a gente é humano, diante de tudo isso a gente começa às vezes a ouvir as notícias, nosso coração começa a ficar um tanto ansioso, né, um quanto temeroso com as situações, com as notícias, e nesses dias que eu estava orando sobre isso, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ministrou fortemente ao meu coração sobre esta palavra, sobre este tema, que é o cuidado de Deus. Né? Deus, outro dia ainda na reunião de oração, Deus usou aqui um vaso dele, né? Um profeta, para dizer: filhos, eu estou cuidando de vocês. Filhos, não temam, eu cuido de vocês. E como é gostoso, irmãos, a gente, neste momento, em meio a tudo isso, ouvir a voz tranquilizadora de Deus, né, nos fazendo promessas tão gloriosas. Irmãos, e quando o Espírito de Deus ministrou ao meu coração sobre este assunto, eu senti assim, né, em meu ser, em meu coração, desejo de compartilhar isso com as pessoas, outras pessoas. E quando nós encerramos na semana passada, né, aquela série de ministrações, eu estava orando e pedindo a Deus, né, um outro tema, um outro assunto, e o Espírito me fez lembrar desta palavra. Então eu quero, com a ajuda, né, do Espírito Santo, porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia. Eu quero então, iniciando hoje, trazer um pouquinho desse tema para nós. E o desejo do meu coração com isso, irmãos, é que cada um de nós seja realmente confortado por Deus. Que cada um de nós possa ser fortalecido pelo Senhor, ter alegria, ter paz no coração, mesmo em meio a tantas notícias, a tantas previsões tão ruins para o mundo, que nós possamos viver em paz, que nós possamos viver em segurança e com confiança na palavra de Deus e na sua promessa. Então eu quero hoje, irmãos, iniciar nessa introdução, meditar um pouquinho sobre esse texto de Mateus, no capítulo 6. Para que os irmãos possam se situar, essa passagem ela está inserida dentro do sermão chamado Sermão do Monte. Por que esse sermão se chama Sermão do Monte? Porque Jesus subiu num lugar um pouco mais elevado, numa cadeia de montanhas que existe ali próximo a Cafarnaum. A multidão estava com Jesus, os seus discípulos, e Jesus então subiu um pouco, ele se elevou um pouco ali naquela montanha, se assentou e começou a ensinar a multidão. O Sermão do Monte aqui, irmãos, não é um sermão que Jesus escreveu como nós muitas vezes fazemos aqui um esboço, mas eu creio que Jesus ele falou isso de forma assim muito voluntária, né? Forma assim muito tranquila. E nesse sermão, que foi conhecido como um dos sermões mais longos da história, Jesus abordou as bem-aventuranças, Jesus falou sobre sal, sobre a luz, Jesus falou sobre amar o inimigo, Jesus falou sobre como tratar a questão da ira, Jesus falou, irmãos, sobre oração, Jesus falou sobre jejum, e Jesus falou sobre o perigo de servir a Deus e a Mamon. E é nesse momento, quando Jesus fala disso, olha, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a riquezas. É nesse ponto que Jesus começa falando aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos, não vos preocupeis, como diz a Nova Almeida atualizada. Não andeis cuidadosos, como diz a versão da NVI, quanto à vossa vida ou pela vossa vida, quanto
ao que haveis de comer e beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ele escreveu um artigo, publicou um artigo, irmãos, no ano de 1943. Esse artigo foi intitulado A Teoria da Motivação Humana. E essa publicação, ela foi representada mais tarde por uma pirâmide fatiada em 5 partes. E cada uma dessas partes desta pirâmide, elas representam 5 categorias diferentes de necessidades que o ser humano tem. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, que são justamente a necessidade de comer, de beber, de dormir, de se agasalhar. Isso é a necessidade básica de um ser humano. E, de acordo com Maslow, todo ser humano inicia a busca por saciar primeiro essas necessidades. Ela é a base de toda a pirâmide. Mas a teoria dele diz que quando a pessoa atinge ou supra essa primeira necessidade, ou seja, quando a pessoa tem comida, tem bebida, tem roupa, tem um lugar para dormir, a pessoa então ela almeja algo mais. E aí ela vai para a segunda fatia dessa pirâmide, que é a segurança. Ele quer ter estabilidade no serviço, quer ter um salário garantido, né? Quer ter, se possível, uma casa própria. E quando ele atinge isso, ele vai para a terceira fase. Ele vai buscar as necessidades sociais, que é convivência, fazer amigos, né? Ter a sua rede de contatos. E assim vai. A quarta etapa dessa pirâmide é o status. É onde ele já está bem resolvido, e aí ele já não quer só um carro, ele quer aquele carro. Ele não quer só uma casa, agora ele quer morar naquela casa. Ele não quer apenas a tranquilidade de ter um lugar para ficar, ele agora quer viajar. Então, Maslow está dizendo que os homens, eles caminham assim, até ele chegar no topo, que é a autorrealização. É onde o ser humano consegue tudo, aquilo que ele sempre sonhou. E quando nós olhamos, então, irmãos, para essa palavra de Jesus, nós vemos aqui que Jesus está se referindo à base da pirâmide. Jesus está falando, olha, não andeis inquietos. Não é pela viagem, não é pela casa, aquela mansão, não é aquele carro importado, não. Jesus está falando da base da pirâmide. Ele está falando, não andeis inquietos ou ansiosos com a vossa vida, com o que haveis de comer, ou com o que haveis de beber, ou com o que haveis de vestir. Ou seja, Jesus está dizendo que não é para a gente ficar preocupado nem com o básico, com aquilo que todo ser humano se preocupa. Jesus está dizendo, mesmo aquilo que todo ser humano se preocupa, não andem ansiosos por isso. Por quê? E aí ele vai discorrer sobre o tema. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Jesus, ele utiliza aqui 2 exemplos. Primeiro ele fala dos pássaros. Ele diz, olha, não vos preocupeis pela vossa vida com o que haveis de comer. Olhem para as aves do céu. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em depósito ou em celeiros. Mas o vosso Pai que está nos céus as alimenta. Veja, Jesus está dizendo aqui que os passarinhos não têm condição de trabalhar. E Deus alimenta. Agora, ele não está dizendo que é para o ser humano não trabalhar. Está dizendo, os pássaros não trabalham. Eles realmente não conseguem, eles não têm raciocínio lógico para isso. Mas o Pai de vocês os alimenta. Agora, se ele faz isso com os pardais, com os pássaros, com as aves do céu,
Ele vai deixar que vocês, que são racionais, que trabalham, que buscam, né, algo para a vida de vocês, Ele vai deixar vocês sem alimento? Depois ele diz, olha, não andei inquietos pelo vosso corpo com o que haveis de vestir. E aí ele vai usar o segundo exemplo. Olhe para os lírios. Eles não trabalham, eles não costuram, mas o vosso Pai que está nos céus os veste de forma exuberante. A Bíblia fala de Salomão, e Jesus cita isso, porque quando a Bíblia fala da história de Salomão, lá no livro de Reis, diz que os reis da terra inteira vinham para ver o reino de Salomão. Porque o reino de Salomão era algo incomparável aos outros reinos. E esses reis que vinham visitar Salomão, eles ficavam encantados até com as vestimentas dos servos de Salomão. Imagine como Salomão se vestia. Se eles ficavam encantados de ver como que os servos de Salomão estavam vestidos. Mas Jesus está dizendo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Porque o vosso Pai que está no céu tem providenciado para eles tudo isso. Amados, Jesus estava dizendo isso para essas pessoas que estavam ouvindo a sua palavra, porque entre eles, assim como nós hoje, você que está aqui ouvindo essa palavra, eu acredito que alguns, talvez nem todos, mas alguns talvez estejam aqui um tanto inquietos. Você tem vivido dias de ansiedade na sua vida, dias de preocupação, como eu disse, afinal estamos vivendo tempos difíceis, tempos de incerteza, e é natural do ser humano se preocupar. Como será que vai ser a minha velhice? Como vai ser os meus últimos dias? Como vai ser a vida dos meus filhos, com tudo que a gente está vendo no mundo? Como vai ser o futuro deles? Será que eles vão se casar? Será que eles vão ter bons casamentos? Será que eles constituirão família? Tudo isso, irmãos, passa pela cabeça de cada um de nós. E quando Jesus está proferindo essa palavra, embora há tantos anos atrás, as pessoas naquele tempo tinham as mesmas inquietações. Talvez não como nós hoje, mas eles tinham as suas inquietações. Eles tinham lavoura, eles tinham suas famílias, eram famílias grandes, muitos filhos. Claro que eles tinham essas inquietações. Como que esses filhos iriam viver? Como que eles iriam se sustentar? Como que eles passariam tempos, talvez, convivendo com guerras, que era normal naquele tempo? Será que os filhos não morreriam numa dessas guerras, numa dessas batalhas? Então, eles tinham também as suas inquietações e as suas preocupações. Mas quando Jesus usa aqui estas palavras, irmãos, Jesus está dizendo isso para que eles pudessem se tranquilizar, olhando justamente para coisas que foram criadas por Deus, tão simples, e mostrando que Deus estava cuidando da sua criação. Mostrando que Deus estava cuidando tanto das aves quanto dos lírios, coisas tão sensíveis, coisas tão pequenas, mas Deus estava cuidando delas. O Espírito Santo me fez lembrar, irmãos, enquanto eu preparava essa palavra, do Salmo de número 104. E eu anotei aqui porque é um texto de alguns versículos, então eu quero ler aqui com os irmãos o Salmo de número 104. Se você puder abrir, amém. Se você não puder, deixe marcado, depois você lê esse salmo com bastante calma. Aqui fala da glória de Deus manifestada na criação. E eu gostaria, não vou ler todo o salmo, mas eu gostaria de ler
do verso 10 primeiro até o verso 16. Acompanhe comigo. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se da seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Agora vamos lá, irmãos, para o verso 24, até o verso 27. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande, muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes, ali andam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Que poesia, que salmo bonito. Nesse salmo, o salmista está expressando a glória e o cuidado de Deus. Ele fala dos animais, ele fala das aves, ele fala das ervas, ele fala do homem, ele fala das árvores que Deus plantou, ele fala dos animais marinhos. E numa rápida pesquisa, irmãos, lendo esse salmo aqui, eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que hoje, aqui ele diz, né, que neste grande mar que Deus criou, ali animais sem números. Hoje, com a tecnologia, né, os estudiosos conseguiram catalogar várias espécies de peixes. E nessa pesquisa que eu fiz, diz que hoje no mundo estão catalogados 55 mil espécies de peixes diferentes. 40% dessas espécies estão nas águas doces e 60% delas nas águas salgadas dos oceanos. No Salmo 147, nos versos 8 e 9, o salmista diz: o Senhor cobre de nuvem o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos. Irmãos, essas passagens da Bíblia, elas estão escritas para que a gente possa compreender aquilo que Jesus estava falando aqui. Deus tem um cuidado especial para com cada criatura. Ele cuida de cada animal, desde os grandes animais como elefantes, hipopótamos, girafas, mas Ele também cuida de pequeninos insetos que rastejam pela terra. Ele cuida dos pequenos peixes ornamentais e coloridos que estão nas águas, como também dos grandes tubarões que habitam as profundezas das águas. Deus cuida de cada um desses animais que Ele criou. E Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está cuidando de cada um de nós. É por isso que Ele diz: não andem preocupados com aquilo que é as necessidades básicas. Porque se Deus está cuidando das suas criaturas, vocês têm um valor muito grande diante de Deus. Ele está cuidando também de vocês. Se Ele manda o mantimento, olha o verso que nós lemos aqui no verso 27 do Salmo 104. Todos esperam de ti que lhes dê sustento.
as árvores, os peixes, os animais, todos esperam de ti. E nós também, irmãos, esperamos de Deus. Nós esperamos de Deus. Como eu disse, claro, a nossa parte a gente tem que fazer, né? Temos que trabalhar, temos que plantar, temos que cultivar, mas nós dependemos da graça dele para obter aquilo que a gente necessita. Mas agora, talvez você vai ficar ainda mais impressionado com alguns números que eu vou trazer aqui para você. De acordo com a ONU, cada pessoa do planeta Terra necessita de 110 litros de água por dia. Pastor, 110 litros? Sim. 2 a 3 litros para você beber. Nosso corpo, 70% é líquido. E o restante, pastor? Para você tomar banho, para você dar descarga, para você lavar roupa, para você limpar a casa, para você preparar a sua comida. 110 litros por pessoa. Sabe quantas pessoas habitam o planeta Terra hoje, em 2024? Pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Fazendo uma conta rápida, 100 litros de água por pessoa. 8 bilhões de pessoas na Terra. Sabe quantos litros de água são necessários para manter as pessoas matando a sede e suprindo a necessidade básica delas por dia? 800 bilhões de litros de água por dia. Vamos desconsiderar toda a água. Eu fiz uma conta aqui para a gente, bem rasa. Só a água que o ser humano bebe. Vamos desconsiderar a outra. Mas só a água que o ser humano bebe, porque ninguém vive sem água. 3 litros de água, em média, por pessoa. 8 bilhões de habitantes na Terra. Só para beber água potável, água de boa qualidade, são necessários no mundo hoje 24 bilhões de litros de água num único dia, para saciar a sede da população mundial. No ano, só para beber, no ano, é preciso 8,76 trilhões de litros de água para que a humanidade possa beber. Isso eu estou falando, homens. Não estamos falando de animais, não estamos falando de aves, não estamos falando de nada disso. Você colocar na conta um camelo, imagina. Só estamos falando de homem. Agora eu pergunto para você que está aqui nessa noite, aqueles que estão ouvindo essa ministração. Você bebeu água hoje? Bebeu? Você conseguiu beber água hoje? E ontem, você bebeu? Bebeu também. Durante essa semana, você passou um dia que você não bebeu água? Não, todos beberam. Isso significa que Deus está provendo todo esse volume de água para a humanidade. Mas Jesus falou sobre comida também. Na média, uma pessoa come por dia 1 quilo de alimento. Crianças, talvez 400 a 500 gramas por dia. Fazendo uma média de 700 gramas por pessoa. Há 8 bilhões de pessoas na Terra. Sabe quanto precisa de alimento por dia para alimentar essa população toda?
5,6 bilhões de quilos por dia de comida. Repito a pergunta para você. Você comeu hoje? Ontem? Quer dizer que Deus está provendo alimento para 8 bilhões de pessoas. Ah, pastor, mas tem gente que não come. Tem relatórios da fome no mundo. Esse povo que passa fome é porque Deus não tem capacidade de alimentar eles? Não tem alimento na terra para eles? Não. Aí entra a ganância do homem. Há lugares que tem muito, há lugares que tem pouco, há depósitos que estão cheios de alimento e que eles estão retendo alimento para ter um valor melhor para vender. E a Bíblia fala sobre isso, eu não lembro o texto agora, mas a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que vende o alimento do celeiro. Porque muitas vezes o homem é tão ganancioso que ele retém para buscar um valor melhor. Ele tem alimento, ele colheu alimento, mas ele está deixando lá para valorizar, para ganhar mais. Quando a Bíblia fala, irmãos, do período de fome na terra, quando José foi governador do Egito, a Bíblia diz que faltou, teve seca, 7 anos de fome na terra. Mas eu te digo, quando o governador era José, alguém que estava ouvindo a voz de Deus, seguindo a direção de Deus, faltou comida para as nações? Não. José tinha comida para todo mundo lá. Eles passaram 7 anos de seca e não faltou alimento. Por quê? Porque Deus fez a terra produzir antes, em dobro, para que eles pudessem ter alimento. Então, irmãos, quem passa fome, e existem, nós não estamos aqui negando isso, existem pessoas que passam fome, mas não é porque Deus não seja capaz de dar alimento. O alimento está aí. É o homem que tem distribuído mal o alimento na terra. Mas há alimento para todo mundo. Se todos quisessem comer, né, teria alimento para todo mundo. Agora, a Bíblia diz, irmãos, lá em Tiago, no capítulo 5 e no verso 7, que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que a Bíblia está dizendo? Que o homem faz a parte dele, o homem planta. Mas o homem não pode se orgulhar e dizer: pelo meu braço eu colhi tantos sacos de milho, tantos sacos de trigo lá na minha fazenda. Ele planta, mas ele precisa esperar o quê? A chuva, o clima. Lá na Palestina, eles falam aqui, a Bíblia fala sobre primeiras e últimas chuvas. Por quê? Na Palestina, as primeiras chuvas, elas ocorriam logo após o plantio, no outono. E as últimas chuvas, elas aconteciam na primavera, um pouquinho antes da colheita. Então ele está dizendo, o produtor, o lavrador, ele joga a semente na terra e ele precisa esperar pacientemente que Deus mande chuva na hora certa, para que ele possa colher. E quando nós olhamos aqui em Mateus mesmo, no capítulo 5, nos versos 45 e 46, a Bíblia diz que Deus faz raiar o seu sol aos bons e aos maus, e Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Irmãos, pela graça de Deus, Deus tem mandado chuva na terra, para que a terra tenha produção de alimento, para atender a necessidade de 8 bilhões de pessoas, mais os animais. Quando no início da criação, lá em Gênesis 1, verso 11, a Bíblia diz assim: disse Deus que a terra produza relva,
ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E assim aconteceu. O homem hoje, ele replanta o que Deus criou. No início foi Deus que criou as ervas, os grãos, as sementes, os frutos, e depois disso o homem vem replantando para colher. Tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Amém? Então, nesta noite, irmãos, a título de introdução, eu gostaria que você saísse daqui bem animado nessa noite. Eu gostaria que você saísse daqui feliz. Eu gostaria que você saísse daqui em paz. Porque você está tomando água todos os dias. Você está tendo alimento para comer todos os dias. Então não fique preocupado com amanhã. O Deus que está provendo hoje é um Deus que permanece para sempre. O Deus que criou e sustenta toda essa humanidade, todos os animais, as aves, os peixes, Ele manda alimento para todos. Ele é o Deus que está sentado no trono e tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. E se nós estamos servindo a esse Deus, irmãos, não há motivo de preocupação, porque Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar, Ele vai prover. Ele cuida das aves, Ele cuida dos animais, e Ele cuida de cada um de nós. Então saia daqui nesta noite com a sua fé renovada. Se você entrou aqui inquieto, se você entrou aqui preocupado essa noite, deixa a preocupação de lado e saia daqui glorificando a Deus. Eu gostaria também, irmãos, que se porventura você tem o hábito de assentar à mesa e fazer uma refeição e não agradecer a Deus, que você começasse a pensar diferente a partir de hoje. Esse Deus que alimenta 8 bilhões de pessoas, é um privilégio você sentar na mesa e ter comida. São 8 bilhões de pessoas, nós vimos aqui os números. São bilhões de quilos de alimentos todo dia na mesa, de pessoas do mundo inteiro. Então, quando você sentar na mesa para fazer uma refeição, antes de você comer, diga para Deus: Senhor, obrigado pelo alimento. Obrigado pelo teu cuidado, porque o Senhor está dando alimento para 8 bilhões de pessoas na terra. Quando você for beber um copo de água, toma o teu copo e diga: Senhor, obrigado porque eu tenho água para beber. Porque o Senhor tem dado água para 8 bilhões de pessoas na terra. Agradeça a Deus. E quando você agradece a Ele, você vai ver que você vai ficando cada dia mais forte e confiante. Porque o Deus que te abençoou hoje, Ele também vai te abençoar amanhã. O Deus que te deu o pão hoje, Ele vai te dar amanhã. O Deus que te deu água hoje, Ele vai também matar sua sede amanhã. Amém? Então, reflita sobre isso. Quantas pessoas no mundo, irmãos, fazem suas refeições todo dia e nem se lembram de um Deus que está colocando alimento na mesa para eles. Eles nem se lembram de um Deus que está cuidando deles. Que você não seja assim. Que você possa agradecer a Deus. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus.
Querido Deus e Pai, te agradecemos nesta noite pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra, que é viva e poderosa. E estamos, ó Deus, agradecidos a Ti, porque no dia de hoje, Senhor, já alguns fizeram 2, outros 3, outros 4 refeições no dia de hoje. Senhor, muito obrigado pela água que bebemos hoje. Obrigado pelas vestes que estamos vestindo, Senhor. Ah, Deus, é verdade que muitas vezes ficamos inseguros, inquietos, ficamos ansiosos com o que iremos comer, com o que iremos beber, com o que iremos vestir. Mas, Senhor, nesta noite a Tua palavra tem nos ensinado, tem nos confortado, tem nos assegurado que o Senhor que alimenta cada pequena criatura é o Deus que está nos alimentando. E é o Deus que promete suprir as nossas necessidades a cada dia. Então tira de nós, ó Pai, esse temor. Tira de nós esta insegurança. E que essa palavra possa nos encher de paz no coração. Ajuda-nos nessas ministrações, Senhor. E que o Teu Espírito Santo toque em cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.